Acolhendo a criança interior Cássia Fernandes. Capítulo 5. A criança interior ferida dos pais. Um dia nossos pais também foram crianças e tinham medos, choravam por atenção, desejavam afeto, acolhimento, proteção, esperavam ser nutridos pelo apoio e elogios, queriam a aprovação e aceitação. Mas quantos tiveram isso na medida? E essa medida é o que cada um coloca para si mesmo. Antes de ter essa consciência, julgamos, criticamos e acusamos muitas vezes todos os erros que eles fizeram conosco. Mas não olhamos para como foi o histórico de vida deles, se eles tinham como dar tudo o que reivindicamos. Por mais razão que tenhamos em carregar mágoas deles, nunca ficamos bem ao fazer isso. Desprezar a árvore de onde viemos significa também desprezar o fruto desta árvore, nós mesmos. É fato que aprendemos a nos comunicar com o mundo baseado no relacionamento que aprendemos a ter conosco mesmo. Esse modelo de referência é ensinado pelos nossos pais com a dinâmica desenvolvida, porém ficamos presos a muitas limitações, tempos demais para justificar a falta de uma postura responsável pela mudança que queremos. Ao invés de criticar, podemos crescer. E crescer exige atitude. Muitos pais carregam uma criança bem ferida e quase já não há mais tempo, disposição ou consciência de olhar para isso. Porque a cura significa se abrir e estar disponível para uma caminhada interna de evolução. É preciso desprender de energia para fazer esses movimentos. E como já está tão solidificada a ferida, tornou-se identidade. Muitos não saberiam ser diferentes. Se vincularam ao sofrimento, tiveram uma vida dura, pesada e cheia de limitações. Às vezes pode não parecer, mas eles carregam pesos sem ter clareza das razões ou motivos que na maioria das vezes estão tão profundos que o inconsciente já se encarregou de esconder as 7 chaves. Algumas vezes, tentativas são feitas em vão para tentar escondê-los e amenizar o vazio daquilo que não recebemos, porque nem sempre eles sabem de onde vem a causa de seus atos. Enquanto filhos, adotamos uma postura mesmo que sem querer de olhar somente para a nossa dor, o que nos faltou, e não nos solidarizarmos com o que faltou a eles, pais, que não conseguiram fazer diferente. Seja você, sejamos nós, aqueles que irão mudar a história de toda a nossa linhagem, pois iremos libertar as gerações que virão de muitos sofrimentos. É possível que esse seja o impulso que nos moverá em busca da cura. Olhando para as histórias da criança interior ferida desses pais, com essa perspectiva, fica mais leve entender, aceitar e liberar nossas dores e cobranças. Fica mais compreensível a ideia de que é hora de agir assumindo a postura do adulto que existe em nós. Como filhos, reconhecer que nem sempre nossos pais estavam disponíveis para amar, apoiar, estimular, ser a fonte de nutrição afetiva dos filhos pode ser muito frustrante, mas é imensamente libertador. Experimentemos olhar para os nossos pais e reconhecer a dor que os impediu de estarem livres para esse amor. Reconheça as imperfeições e feridas que eles carregam e liberte-os. Libere-se também das expectativas de que eles mudem ou de que o passado pudesse ter sido diferente. Liberte a criança interior que segue buscando esses pais idealizados. Se liberte e dê espaço para esses pais em seu coração, mesmo que a convivência não seja possível, mesmo que a relação necessite de distanciamento. Apenas abre espaço para esses pais, honrando a vida que você recebeu, fazendo algo bonito com ela. Essa é a maior prova de amor e libertação que você pode se dar. A distância saudável. Buscar o caminho saudável de crescimento e evolução muitas vezes pode exigir que tenhamos que aprender a construir uma distância saudável de nossos pais. É incrível como nos enredamos em emaranhados do nosso sistema familiar por conta dos vínculos de lealdade inconsciente.
a lealdade pelo pertencimento a este grupo. Porém, quando percebemos, muitas vezes já estamos criando padrões de sofrimento a nós mesmos como consequência dos sistemas em desequilíbrio. A filosofia de trabalho de Hellinger fala de como nossos vínculos familiares definem nossas vidas. Isso significa que por baixo daquilo que sentimos como amor, afeto, raiva, briga, conflito e desavenças, há algo que liga todos em um sistema familiar. A lealdade pelo pertencimento ao grupo. Podemos perceber como os nossos vínculos familiares influenciam nosso caminhar na vida. Essa lealdade nos guia pelo mundo e nesse movimento de lealdade inconsciente geralmente repetimos o que foi difícil. A chave para quebrar o ciclo da repetição é trazer a identificação para o consciente e honrar nossos antepassados com respeito e amor. Honrar é seguir na força da vida em sua individualidade, construindo seu caminho, seu espaço, sua história, mesmo que de forma diferente, mas com respeito por quem veio antes. Nem sempre nossos pais irão entender a importância e seriedade disso. Por isso, muitas vezes, será preciso reverenciá-los e seguir nosso destino. Quando digo distância saudável, me refiro a quando vivemos longe de nossos pais em outra cidade, estado ou país, mas com a leveza do respeito e honra ao destino deles, a história e tudo como foi. Em muitos casos, a proximidade do convívio filtra aquilo que precisamos enxergar, aquilo que precisamos assumir como nosso lugar de filhos e aprender a seguir na força da vida. Muito além do que podemos perceber, existe um mundo de conexões, forças e destinos aos quais estamos emaranhados sem que saibamos. Essa linha invisível se chama sistema familiar. Eu sempre tive o sonho de morar próximo ao mar, talvez por nascer numa cidade de interior longe do litoral. Esse dia chegou, não do jeito que eu gostaria, mas do jeito que foi possível. Quanta coisa foi preciso acontecer antes que eu pudesse reunir coragem, ousadia e desprendimento para sair do casulo. Explico melhor. Hoje sei que uma mudança consciente e alinhada com um propósito de vida que faça sentido para as nossas vidas precisa de um mínimo de planejamento e direção para aumentar as chances de obter um resultado favorável. Quando uma mudança é pautada por anseios, medos, fuga e conflitos sem planejamento, é como uma ovelha desgarrada que foge para o deserto achando que vai encontrar o que precisa. E ao chegar lá, se depara com imensos desafios. Então seus problemas só mudam de lugar. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Já não via perspectiva de mudança ou cura emocional ao estabelecer uma certa proximidade com aquela dinâmica sistêmica que me fazia sofrer. E ao me divorciar, vi uma possibilidade da tão sonhada liberdade de viver com algum significado e leveza. Sem quase nada de planejamento, fiz a transição de cidade e aos poucos nossos desafios somaram àqueles que eu já precisava superar. A distância que era para ser saudável continuou conflituosa. Hoje percebo claramente que quando somos tomados por dor e sofrimento e ainda assim buscamos realizar uma mudança sem estarmos conscientes dos passos necessários, muitas vezes acabamos criando ainda mais problemas. Como teria ajudado uma mentoria ou terapia com um profissional. Quantos atalhos e tombos possivelmente teriam sido evitados? Então, consideremos como distância saudável aquela que aos poucos todos reconhecem como melhor, pois tudo foi premiado com muitos ganhos. Dentro do meu ponto de vista, melhor e pior são apenas julgamentos. Eu sempre gosto de olhar em tudo como uma experiência. Pode ter sido resultados negativos, pode ter sido resultados positivos, mas tudo que passamos, que passaremos, que os nossos antepassados passaram, são apenas experiências, sempre necessárias para estarmos onde estamos. Como Cássia Fernandes aqui, se ela não tivesse vivido tudo o que ela viveu, sofrido tudo o que ela sofreu, se ela não tivesse tido os pais que ela teve, o casamento que ela teve, ela não teria se tornado a pessoa que ela se tornou e está se tornando a cada dia e todos os dias.